Olá! Hoje eu vou falar do feedback. Essa ferramenta de comunicação que te permite desenvolver os teus colaboradores, você crescer como profissional, além de alavancar os seus resultados e fazer com que você entregue todas as suas metas. Eu sou Elizabeth Crespo, especialista em liderança, gestão de pessoas e produtividade, e vou compartilhar nesse vídeo aqui com você 4 dicas fundamentais para um feedback eficaz. E por que o feedback? Eu sou apaixonada por essa ferramenta. O feedback, quando aplicado de forma genuína, ele gera conexões verdadeiras com você e com a tua equipe, te permitindo que você possa se conectar de verdade e fazer com que você cresça como profissional e a tua equipe também se desenvolva. Mas olha, antes de eu começar a falar das 4 dicas, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações. Toda semana temos vídeo aqui voltado para a liderança, para desenvolver, lapidar as suas habilidades como líder. Tá certo? E na descrição desse vídeo hoje você vai ter sugestões de livros, além de um e-book para você que trilha a carreira como gestor, para desenvolver as suas habilidades. Vai valer muito a pena. Se eu fosse você, dava uma olhadinha aí, vê aí como você pode contribuir para o seu crescimento. Então vamos lá. Quais são essas 4 dicas? A primeira coisa que a gente tem que ter clareza é que o feedback é um momento difícil, tanto para quem vai aplicar, quanto para quem vai receber o feedback, porque a gente nunca sabe o que o outro está pensando. É aquela história assim, antes da gente sentar para conversar, existe ampliação, a cabeça da gente cria um monte de minhoca, um monte de coisa, a gente não sabe muito o que esperar da outra situação. Então, o que você que vai aplicar um feedback precisa ter clareza? A primeira coisa é: qual o objetivo do meu feedback? O que eu quero com esse encontro? Onde eu quero chegar? Você precisa ir para essa reunião com muita clareza. Poxa, eu quero reconhecer um resultado dele para que ele possa repetir e propagar esse resultado depois. Eu quero olhar para um comportamento dele que está impactando o trabalho dele e eu quero que ele mude esse comportamento. Ou eu quero ajudar ele a desenvolver habilidades técnicas ou comportamentais para que ele consiga atingir o resultado dele. É muito importante que você, antes de sentar para aplicar o feedback, você precisa ter clareza quais são os objetivos que você tem com aquele feedback. E detalhe, quando acabar a sua reunião de feedback, o seu colaborador precisa sair daí sabendo qual foi o objetivo pelo qual ele foi chamado para aquele feedback. Então, assim, o que você entra sabendo, o seu colaborador tem que sair com esse conhecimento com muita clareza. Segunda dica: precisa de uma comunicação clara, baseadas em fatos e dados, e não de percepções pessoais. Ela tem que ser ali, com dados registrados, e você, para aplicar esse feedback, você precisa olhar para a situação como um todo e conseguir mensurar para ela os impactos positivos ou negativos daquela atitude que você está aplicando o feedback. Essa comunicação precisa mostrar todos os itens sem nenhuma melindre, sem nenhuma ofensa pessoal. Ela tem que ser baseada nas informações com muita clareza. Terceira dica: entenda qual é a percepção do seu colaborador daquela situação que você quer aplicar o feedback. Muitas vezes você vai fazer isso no começo da conversa, entender como ele vê aquilo, até para ver se ele tem a mesma percepção que você, para ver como que ele encara aquilo ali e qual é a possibilidade, quais são os caminhos que você vai ter que usar para corrigir aquela rota. Então, assim, você precisa entender como o colaborador se vê dentro daquele contexto. Mesmo que seja um feedback de reconhecimento, ele entende como ele chegou naquele resultado? Ele entende o que ele fez para fazer aquilo, para que possa se replicar? Então, é importante que isso seja feito. A 4ª dica: crie um plano de ação. E crie diretrizes para acompanhar esse plano de ação. Mas, Beth, eu estou dando um feedback de reconhecimento. Mas por que o teu colaborador não pode pegar aquela atitude que gerou aquele bom resultado e compartilhar com os outros membros da equipe?
Por que que ele não pode ajudar um colaborador que não tem a mesma habilidade que ele para desenvolver aquilo e fazer o que ele está fazendo? Se é tão bom, por que que não pode ser cascateado para as outras pessoas da equipe? Então, assim, é importante você fazer isso. Então, nós falamos aqui de 4 dicas fundamentais para você ter um feedback eficaz. Primeiro, vá para o feedback com um objetivo claro. Saiba por que que você está agendando aquele encontro e garanta que o seu colaborador saia dali sabendo disso. Segundo, tenha uma comunicação clara, transparente, sem julgamento. Terceiro, entenda qual é a percepção do seu colaborador daquele feedback. Quarto, crie um plano de ação e como acompanhar esse plano de desenvolvimento. E aí, olha, demais, eu convido você, se tiver alguma coisa de feedback que é desafiador para você, comente aqui, ó, deixa ver se eu consigo te ajudar. Se quiser que eu grave algum conteúdo a mais sobre esse assunto, também pode colocar aqui embaixo nos comentários. E até o próximo vídeo.